Banda LSD, louvando o Senhor aqui no Cultura Gospel Louvado Podcast. seja Tá vendo? Deus. Louvado seja Deus. Louvado Já ia seja perguntar, Deus. meu, já, vamos deixar ela explicar, a pastora. Pastor Lúcio também veio aqui pra frente. Pastor Lúcio, boa noite, seja bem-vindo ao Cultura Boa noite, Gospel querido. Podcast. Muito obrigado pela recepção. Sim. É uma bênção para nós estar aqui. Amém. Eu vejo que o pastor Lúcio, ele é bem diferente. Ele falou, nós somos diferentes. E realmente somos vocês diferentes. são muito diferentes pelo Somos. estilo, pela levada, pela coragem de ser diferente nesse tempo que nós vivemos, que não é fácil. Principalmente com o preconceito com os nossos próprios irmãos da igreja e os que estão de fora. Vocês vivem uma batalha. Com certeza. Com certeza. É uma batalha diária, na verdade. Porque nós estamos inseridos... ainda há pouco a gente estava conversando, né, e falando sobre o assunto. Nós estamos inseridos... Nós moramos no Nem. Nem Macapá e nem Santana, Nem Macapá e nem mar Santana. abaixo. E por tudo que nós assumimos da parte de Deus, vindo da parte do Senhor, nós também vivemos numa situação em que não somos necessariamente aceitos por nenhum dos chamados lados, né? Porque as pessoas do nosso meio, vou dizer assim, cristão, nós falamos muitas vezes, nós nos referimos às pessoas que não são como as pessoas lá do mundo. E quem não é do mundo aqui? Nós somos propriedades de Cristo, somos propriedade de Deus, assim como o mundo também é. Então, nós precisamos ter essa consciência, buscar essa consciência. E aí começa a banda LSD em 1992. Que quer dizer, Louvado seja Deus. louvado seja Deus. E a origem dela foi atípica, porque foi meio que forçosamente, entre aspas, porque na época, em 1992, o fundador da banda, ele tinha um problema com drogas. E um dia, que ele estava bem, que ele não estava como usuário, ele foi abordado pela polícia. E ele já era cristão. E naquela época, era muito difícil você ser um cristão que já fosse roqueiro. Então, ele curtia muito as bandas de rock americana, como Stryper, como o Bride, como DC Talk, como Mortification, que são bandas de fora do Brasil, pouco conhecidas na época, mas ele, como ele era filho de um grande empresário do Estado, ele tinha acesso a essas coisas, sabe? Eu descobri com ele que existia o Disque Laser, que era o pai do CD, que ele era desse tamanho, igual um vinil, né? E ele tinha acesso a todas essas mídias, que na época era muito difícil. A gente era só o que tocava no rádio e a gente gravava na fita. Na fita. Verdade. Então, ele tinha acesso a tudo isso e ele estava com uma camisa, na época, que estava escrito Louvado seja Deus, em inglês, e na abordagem o policial foi muito hostil com ele, como era típico da época, né? E aí o policial já querendo rasgar a camisa dele, chamando ele das coisas que a gente já sabe e tudo, e disse para ele, o que significa isso aqui, que eu vou rasgar essa camisa? Aí surgiu a banda, Louvado seja Deus. Que é isso? É a minha banda, ele falou. Ah, é a tua banda, então tu é crente, sou. Então tudo ali se desenrolou nesse sentido, e a partir dali ele já foi para casa pensando nisso. Apesar de não tocar nenhum instrumento, de não cantar. Ele não tocava nada, ele só não tocava gostava nada, de rock. ele só gostava de rock. Ainda gosta até hoje, porque ele não mora aqui, mas ele ainda gosta. E ele pediu para o pai dele, na época, era uma época de assim... Espero que vocês não estejam com pressa. Não, isso é um podcast. A Na gente época, gosta de a ouvir, a gente noite não de gosta de vocês interromper. hoje. Às vezes, quando a gente dá uma entradinha, Na mais nossa época, tranquilo. Nessa época, o pai dele foi um período em que o Macapá e Santana entraram no eixo da zona de livre comércio. Como o pai dele era dono de uma das maiores lojas, talvez da maior loja aqui, na época, ele pediu para o pai dele trazer
equipamentos para ele montar uma banda, porque ele queria continuar sendo crente, mas ele queria ter uma banda. E aqui as igrejas não aceitavam muito bem. E aí, na época, ele chamou músicos do estado, daqui da cidade, que eram cristãos. 92 isso. 92. Uhum. O pai dele trouxe os equipamentos, comprou alguns por aqui, mais ou menos, e tal, para começar, porque ele queria ver o filho dele longe do mundo das drogas. Embarcando numa onda bacana. Embarcando numa onda legal, trouxe... Fez um investimento. Que dura até hoje, né? Verdade. E ele trouxe os instrumentos, ele conseguiu trazer instrumentos de Miami, trouxe todo o equipamento. Tanto que a banda LSD hoje, eu acredito que é a única banda formada no estado que tem todos os equipamentos. Nós temos tudo. A parte dos instrumentos. Que começou lá. Não só instrumentos, nós temos equipamento de som para tocar na praça, entendeu? Nós temos toda a estrutura. Né? Graças a Deus. E então ele trouxe esses equipamentos de Miami, colocou no container. A única coisa que ele disse para mim, olha, toma conta dessa guitarra, porque foi a única coisa que eu trouxe de Miami no meu colo. Aí eu, sim, senhor. A guitarra está com a gente até hoje, né? E nesse período se formou o primeiro grupo da banda LSD. Eu não fazia parte neste primeiro grupo. Nessa época, o cantor era o Jorlandes, um cantor daqui, só que ele está no Pará. O baterista era o Del, né, que é bem conhecido aqui, que é dono de equipamento e tudo. Ele foi o primeiro baterista da banda. O primeiro baixista foi o Nelson dos Santos Dutra. A gente até trabalha junto. Também é um dos maiores, talvez o maior expoente do contrabaixo aqui no estado. O Israel, guitarrista, né? E tecladista era o pastor Gerson, que agora é pastor. Na época ele não era, ele era da Igreja Batista. E essa foi a primeira formação da banda, né? E aí foi uma rápida formação, 4, 5 meses eles se desfizeram, e ele começou a chamar outras pessoas. E aí um dia, eu já curtia rock nessa época, né? Conhecia já o Bride, conhecia já a Oficina G3, Fruto Sagrado, já conhecia o Catedral, na época também, ficou muito famoso. Já era na década